Oi, gente, bom dia. Vamos falar um pouco agora sobre o sistema respiratório humano, tá? Então, é a fisiologia do sistema respiratório 2, aula 31 do nosso livro, da nossa biologia A, livro 7, tá? Na aula passada, na aula 29 e 30, sobre esse conteúdo, nós identificamos, algumas características, na realidade uma comparação entre os sistemas respiratórios dos diversos filos animais. Hoje nós vamos conhecer os aspectos do sistema respiratório humano, tá? Então, as estruturas do nosso sistema respiratório, ou seja, os órgãos que estão relacionados com esse sistema, são os narizes, é ótimo, porque a gente tem 300 narizes, né? É o nariz, as fossas nasais, faringe, a laringe, as traqueias, a nossa traqueia, o nosso pulmão, os brônquios, bronquíolos e alvéolos que estão dentro de um órgão maior, que é o nosso pulmão, tá? Que é basicamente o órgão, vamos dizer assim, principal relacionado a esse sistema respiratório. A gente já viu nas últimas aulas também que o nosso sistema respiratório ele está associado a um processo fisiológico respiratório, que é a respiração celular, que eu já expliquei em aula e já trabalhei em live com vocês, tá ok? Então vamos ver quais são as estruturas, essas questões mais sistêmicas, do sistema respiratório. Então, fossas nasais e o nariz, são as vias iniciais de entrada, ou de início mesmo desse processo respiratório. Então, por que são as vias iniciais? Porque são os órgãos responsáveis por captar, filtrar e umedecer o ar inspirado. Nós temos dois processos principais de ventilação mecânica, que é a inspiração e a expiração. Então, a captação desse ar, a filtração desse ar e a umidificação desse ar, para que ele passe pelas nossas vias, até as nossas vias respiratórias inferiores, superiores e inferiores, ocorre inicialmente por esses órgãos, tá? Então, esses órgãos, as narinas, o famoso buraco do nariz, são as nossas narinas, vamos falar bonito, professora? As narinas, as nossas fossas nasais e o nariz, que é a estrutura externa mesmo, relacionada a essas funções. Essas fossas nasais, têm células específicas produtoras de um muco, tá? Por que é importante? Porque essa cavidade nasal, ela precisa ter um revestimento dotado dessas células promotoras ou produtoras de muco, que são células também ciliadas, Além desse muco, há também dessas células glandulares, desses anexos epidérmicos, em forma de glândulas produtoras de muco, também anexos epidérmicos em forma de pelos, tá? E esses pelos também são importantes nesse processo de captação, de filtração desse ar, Por quê? Por que, professora, que isso é importante? Porque o ar, ele tem várias partículas em suspensão, poeiras, micro-organismos, tá? Então, esse muco, além de umedecer a região e o ar inspirado, e esse associado também a esses pelos, serve como uma barreira física, tá? Como um filtro mesmo, para poder esse ar descer e entrar no nosso organismo propriamente dito, de uma maneira mais limpa, tá? Então, essa secreção do nosso nariz é a famosa meleca, Então, essa secreção é produzida nas nossas fossas nasais e funciona como essa barreira física
principalmente para micropartículas e para micro-organismos, né, as impurezas do ar no geral, impedindo que cheguem aos nossos pulmões. Então, essa secreção em contato com o ar, ela vai se tornando ressecada e vai formando então a meleca. A meleca, na realidade, é mucopolissacarídeo, tá? É um tipo de secreção produzidos por essas células específicas do nosso corpo, ok? Então, gente, mas por que eu quero pensar que as pessoas têm milhões os nossos narizes? O nosso nariz, né, ele tem no teto das fossas nasais células que, além de produzir muco, além de proteger, né, e umedecer esse ar inspirado, também é rico em células sensoriais, né? Que caracteriza então, né, que constitui o nosso sistema sensorial, que é o olfato. Então, as células nesse local são altamente sensíveis ao odor, tá? Então, tem uma característica, um upgrade, vamos dizer assim, nesse órgão. A faringe é um canal, né, que está relacionado não só ao sistema respiratório, mas também ao sistema digestório, e é um canal que comunica, né, que serve para ligar a boca e as fossas nasais, tá? Então, o ar inspirado, tá? Então, aqui, ó, tem as regiões, né? As regiões aqui da boca e as regiões das fossas nasais, e aqui nós temos a nossa faringe. O ar expirado pelas nossas narinas ou pela nossa boca, ele vai passar necessariamente por essa faringe. E só depois atingir a porção mais interna, que é a nossa laringe. Ó, a nossa laringe, como vocês podem ver aqui nessa figura da criança, ela também é um elo de comunicação entre a boca e a traqueia aqui, né? Logo abaixo a gente já começa a ver a estrutura da traqueia. Então, a laringe é um tubo, assim como a faringe, tá? São formados por células camadas de epitélio de células lisas, tá? Então, mas uma das características que diferencia a laringe da faringe, né, no caso aqui, ó, é que essa laringe, ela é rica em tecido cartilaginoso. Ela possui uma cartilagem que serve mesmo para ela movimentar e comunicar essa faringe com a traqueia, tá? Então aqui a gente tem, ó, a visão frontal dessas estruturas, que é essa mesma estrutura que a gente vê aqui, e a visão superior, que é como se a gente visse, né, aqui, abrisse a boca e visse de cima para baixo dessa estrutura, certo? Então, nessa laringe vai existir essa estrutura cartilaginosa que vai ser denominada de epiglote. A glote e a epiglote, principalmente, ela vai funcionar como uma porta de controle, uma estrutura de controle. Por quê? Nessa região, vamos dizer aqui, ó, deixa eu voltar aqui a nenezinha, ó, nessa região do trato respiratório, também está relacionado com o trato digestório, porque a gente vai engolir, deglutir o alimento. E esse alimento, então, você inspira tanto pela boca quanto pelo nariz, e esse ar ele vai passar pela laringe, pela faringe, até descer na traqueia. O alimento você ingere pela boca e ele também vai passar por essas estruturas, vai passar pelo esôfago, né? Só que nós temos aqui, ó, a nossa epiglote. Então, nessa região posterior aqui, ó, de cima, superior na realidade, é o trato respiratório. Essa região mais inferior está relacionada ao trato digestório. Então, o que acontece? Quando a gente ingere o alimento, essa epiglote, ela fecha a passagem do ar. Por que isso é importante? Para impedir que o alimento ele entre nos órgãos relacionados, né, nos tubos relacionados com a respiração. Porque se isso acontecer, a pessoa possivelmente vai sofrer um processo de engasgo,
porque o ar, ele mesmo quando a gente está engolindo, está mastigando, fazendo alguma coisa relacionada à boca, né? O ar a gente continua passando por esses canais, pela laringe, pela faringe até chegar na traqueia, tá? Então essa epiglote, ela serve como um canal de fechamento, uma portinha mesmo. Então ela fecha quando a gente engole, deglute, né? Ela fecha o canal de passagem, né, que leva para os órgãos relacionados à passagem do ar e direciona o alimento diretamente para o esôfago, tá? Então tem essa importância. Aí a gente vem com algumas curiosidades, né, do sistema respiratório. As presenças das nossas cordas vocais, né, que são epitélios, né, que vão revestir a nossa laringe e que apresentam pregas. Então essas pregas são as nossas cordas vocais e elas são capazes de produzir som, tá? Então a gente consegue falar, consegue cantar, produzir algum som por causa da vibração dessas pregas. Então aqui, ó, a gente observa a nossa epiglote e aqui, ó, essas pregas que são as cordas vocais. Então, quando o ar passa por essa estrutura, né, isso aqui fica bem na entrada da laringe, quando o ar passa por essa estrutura, ele vibra essa estrutura, então produz o som, tá ok? Aqui nós temos a mesma visão, tá? As cordas vocais, então aqui, ó, as cordas vocais fechadinhas, as cordas vocais bem abertinhas, e aqui, ó, mostrando já os tubos mais inferiores do trato respiratório, que são constituídos pela traqueia. Então a traqueia é um tubo rico em tecido cartilaginoso também, tá? Então tem aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e as paredes, elas são reforçadas por esse tecido cartilaginoso, né? E elas servem para ligar, elas vão desde o trato respiratório superior até o inferior. Então serve como um elo de ligação, né, entre laringe, faringe, as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, que são os pulmões aqui, ó, que elas vêm, se ligam direto, elas culminam, terminam bem nos nossos brônquios, tá? Então essa traqueia, ó, ela é revestida internamente por células que também produzem determinada quantidade de muco, e ela é rica em cílios, tá? E esses cílios aqui, ó, eles servem como faxineiros do nosso ar, né? Então é tudo aquilo, já tem um mecanismo de filtração nas nossas fossas nasais, e tudo aquilo que conseguiu passar pelas fossas nasais, elas são retiradas, filtradas, né, limpinhas lá por esses cílios, que parece mesmo uma vassourinha da nossa traqueia. Aí a gente chega nos pulmões, que é o nosso órgão, né, principal, vamos dizer assim, nosso popstar aqui nesse processo. Então, os pulmões, eles são esponjosos, tá? É a primeira característica. Tem cerca de 25 centímetros, eles não são inteiros, eles têm lóbulos, né? Então nós temos lóbulos superiores e aqui, ó, lóbulos inferiores, e são formados pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos. É como se fossem ramificações, parece mesmo uma árvorezinha, certo? E são nesses pulmões, essas ramificações, né, em tubos cada vez mais finos, que vão formando essas estruturas, e esses pulmões, os alvéolos pulmonares aqui, ó, a gente vê bem aqui, ó, o saco alveolar, parece assim vários cachinhos de uva. Esses sacos alveolares ou os alvéolos pulmonares é que são responsáveis pela hematose. É lá nessa estrutura que ocorre a troca gasosa, a conversão, né, do oxigênio. Então pega o oxigênio e retira o gás carbônico, tá? Aqui só a título de conhecimento, além dos pulmões, abaixo dos pulmões nós temos
um músculo, que é o músculo diafragmático ou o diafragma, que também está relacionado com o processo respiratório. Ele apoia-se no pulmão aqui, ó, e é um órgão músculo membranoso, ou seja, uma estrutura muscular mesmo que separa o tórax do abdômen e vai promover os movimentos respiratórios. Então, quando a gente está com soluço, por exemplo, é quando esses movimentos de contração e de distensão do diafragma, eles não estão coordenados, tá? Por isso que dizem assim, quando tu tá com soluço, fica 30 segundos sem respirar. Isso é de verdade? É. Por quê? Porque quando você interrompe o processo de respiração, você dá um tempo para aquele músculo voltar a se contrair, a se distender compassadamente novamente, tá ok? Então tem essas características. E nós entramos então para o processo respiratório propriamente dito. O que é a respiração? É o mecanismo de entrada e de saída de ar dos nossos pulmões, né? Dentro dos nossos pulmões até as vias aéreas. É o que a gente chama de ventilação mecânica, tá? Quantas vezes que a gente respira em um minuto? Mais ou menos 15 vezes. Se eu respiro 15 vezes em um minuto, em uma hora eu chego a respirar 900 vezes. E em um dia a gente chega a respirar 21.600 vezes. Então é muita respiração, é muito ar, né? Entrando e saindo do nosso organismo, né? Muito gás entrando e saindo do nosso organismo. E esse processo ele é importante porque essa troca gasosa, ou seja, o ato de levar o oxigênio para as células e retirar o gás carbônico delas e jogar para fora, expelir esse gás carbônico, né? Ele oxigena as células, permite que essas células tenham o oxigênio para poder fazer a respiração celular e produzir energia, e o ato de retirar esse dióxido de carbono dessas células descarboxiliza, ou seja, desintoxica essas células, certo? Então isso é muito importante, tá? Então a maioria das células do nosso corpo vai utilizar o oxigênio como combustível para a produção de energia, que é a nossa respiração celular, que vocês já viram, já sabem como ocorre. E esse processo, ele produz gás carbônico que precisa ser retirado dessas células, tá? Então, esse gás carbônico, ele é eliminado para não causar o efeito de toxicidade nas células, beleza? Como que a gente faz isso? A partir do processo de inspiração. Então, inspirar é promover a entrada de ar para o nosso sistema respiratório, que vai ser levado até lá no pulmão. Isso depende de movimentações, tanto dos músculos intercostais, que são esses músculos aqui, né, das costelas, e do diafragma. Então, quando a gente inspira, a gente expande a caixa torácica, tá? Quando a gente expande a caixa torácica, o diafragma ele contrai, ele vai para cima. Para quê? Para poder aumentar a área dos pulmões e jogar cada vez mais ar lá dentro. Quando a gente expira, ó, então aqui, ó, mostrando o movimento. Quando a gente expira, que é a promoção da saída desse ar rico em gás carbônico, a gente relaxa, diminui essa caixa torácica, né? Então diminui também a área do pulmão e relaxa o diafragma, tá? Então tem essas combinações, vamos dizer, de músculos e de ossos para que isso aconteça, tá ok? Então esse processo de ventilação mecânica é importante tanto quanto o processo fisiológico de produção da energia, tá? Da respiração celular. Aí aqui eu trouxe umas curiosidades. Por exemplo,
em um espirro um único espirro pode atingir 160 km por hora. Tipo, se for aquela pessoa que espirra assim, né, educadamente, porque tem uns que parece que vão explodir num espirro só, tá? Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente está passando por um processo, por um período que esse simples ato de respirar, o simples ato de você espirrar pode gerar consequências gravíssimas, né? Que é a contaminação das pessoas e do ambiente pelo coronavírus, né? Que é um micro-organismo, um vírus altamente contagioso e virulento, tá ok? Então, só algumas curiosidades. E a hematose, para a gente concluir, esse processo de hematose nada mais é do que a troca, a conversão, processo de troca de oxigênio pelo gás carbônico, né, com a participação do sangue, e isso ocorre lá nos nossos alvéolos pulmonares, tá? Então, como há a participação desse sangue, também há a participação das hemácias, né, da hemoglobina, e a gente já viu as características as funções do sangue, como que essas hemoglobinas elas transportam esse oxigênio para as nossas células, tá ok? Então, essa foi a aula sobre respiração humana, né, mostrando alguns órgãos e algumas características, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.